É isso aí. Pega um pouco de reflexo aí, mas acho que vai dar para enxergar. Bom, meus amados, nós temos a lição número 41 do livro dos profetas menores, né? Estudando aí os livros deles. Hoje nós vamos estudar sobre a destruição de Edom, que é o encerramento da carta de Obadias. Então nós vamos ter o texto do 15 até o 21. Beleza. Então vamos lá. Obadias 15. Quando vocês acham aí, vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, na sua santa presença, Pai. Que o seu Espírito, Deus, venha sobre as nossas vidas, Pai amado, Deus, limpando o mal, Pai. Deus, tirando de nós, Pai amado, aquilo que incomoda o Senhor, Pai. Que as nossas vidas sejam santificadas diante da sua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Recebe também os nossos louvores no seu santuário, Pai. E que o Senhor venha, Pai amado, Deus, ensinando-nos a Tua palavra, segundo a Tua vontade, para esta manhã, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha... Calma aí, vamos por parte. Vamos fazer só esse 15 aqui, depois nós faz do 16 até o 21. Bom, o dia do julgamento. Dia do Senhor. Quando ele fala aqui, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. Esse dia do Senhor que ele fala aqui é o dia do julgamento. Mas isso aqui é falando sobre o tempo vindouro, tá? Então quando ele se refere nessa carta aqui, como em Amós também fala, em Oséias também, o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. Ele está falando do julgamento final. Ele está falando do dia da condenação ou absolução das pessoas no final dos tempos, certo? Agora, o que ele está falando aqui para Edom é que eles não vão esperar esse dia, né? Aí ele continuou: como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Muito antes de acontecer o julgamento final, Edom já seria subjugada, já teria o seu juízo. Edom já teria o juízo antes desse dia do julgamento. Tem até a referência lá que nós vamos ver aqui, ó. Abre lá, Joel 3:2. Pode ler. Congregarei todas as nações e as farei descer o vale de Joazafá, e ali elas entrarei em juízo para acusar o meu povo e por causa do meu povo, e eles espalharei entre as nações repartindo a minha terra. Aqui, ó, ele já está falando do juízo final. Joel vai ser o próximo livro que nós vamos estar estudando. Nós vamos ver algumas coisas sobre também Edom e sobre o juízo final. Agora, o castigo de Edom, ele não espera esse tempo, mas era algo que viria próximo, né? Porque já se cumpriu já aconteceu já o juízo de Edom. Então realmente nessa época aí, Edom foi subjugada por Deus. Aí a gente agora continua, na verdade do 16 escrevi 15, mas é 16. Então agora nós vamos ler aí do 16 até o 21 lá em Obadias, para a gente entrar na segunda parte do texto. Então a primeira parte que nós vimos ali é a época da destruição, agora a natureza da destruição. Versículo 16 diz assim:
Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão. De contínuo todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão as montanhas de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, Benjamim e Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores do monte de Sião, para julgar as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Certo? Bom, no versículo 16, ele fala: como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Isso aqui, continuando sobre o assunto do dia vindouro, né, do julgamento final, esse beber que ele fala aqui é beber da ira, ou provar da ira de Deus, né? Assim como provaram no meu santo monte. O santo monte, qual que é o santo monte de Deus? É o monte de Sião. E qual cidade está fundada sobre o monte de Sião? Jerusalém. Então, quando ele fala, até no versículo 17 ele fala, ó, mas no monte Sião. Então, quando você vê na Bíblia falando sobre Sião, monte de Sião, ou sobre o meu santo monte, que é o mesmo monte que ele se refere, ele quer dizer Jerusalém, sempre que você vê na Bíblia isso, tá bom? Só para já ficar entendido isso. Então ele fala, como se ele estivesse falando assim: como o meu povo já provou da minha ira, ou já provou do meu julgamento, assim todas as nações também provarão. Sorverão, né, desfalece, acaba, como se nunca tivesse sido. Então todo mundo vai ser julgado, que ele está falando aqui. Todas as nações, tudo mal que for feito, tudo aquilo que Deus desaprovou, tudo isso vai ser julgado. E todas as nações vão ser julgadas. E aí ele continua, né? Versículo 17. Aí nós temos alguns textos aqui lá em Isaías. Isaías 4, 2 e 3 e Isaías 14, 1 e 2. Vamos abrir um aqui, você abre o outro aí. Pode abrir o primeiro aí, eu vou abrir o segundo. Cá. 1 e 2. 4, 2 e 3. 4, 2 e 3. Você vai abrir. Esse. Tá? Eu vou ler o 1 e 2. Deixa eu pegar o texto aqui primeiro. Vamos lá. O renovo de Israel. Versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Então, o Senhor ele vai trazer um renovo para o povo dele no tempo vindouro, né, na Nova Jerusalém, na restauração, na verdade, no ano milenar, nem Nova Jerusalém, ano milenar. E o povo dele vai experimentar, o povo de Deus vai experimentar as bênçãos, porque a terra de Israel, vamos dizer assim, ela não está totalmente completa. Ela ainda, segundo o que Deus tinha prometido lá para Moisés, para Josué, a terra ainda faltava um pouco para ser possuída. Mas por causa do povo ser tão pecaminoso, o povo ainda não obedecer a Deus, eles ainda faltam coisas para conquistar. E isso vai ficar para o tempo vindouro. Aí por isso que ele fala: possuirão suas herdades. Os da casa de Jacó, os de Israel, possuirão suas herdades, que ainda falta possuir, né? E nós temos duas referências a isso lá. Pode ler o primeiro aí? 4, 3, 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente, formoso para que os que se escaparem de Israel. 3, né? Isso. E será aquele que ficarem em Sião, e o que permanecerem em Jerusalém será chamado santo.
todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. 4 também? Não, só isso. Então, basicamente ele fala do mesmo assunto aqui, Isaías e Obadias. Ele fala que no monte de Sião haverá livramento e o monte será santo. Porque aí, nessa época, não haverá pecado no meio do povo. O povo vai ser limpo, né? O povo vai experimentar uma coisa diferente. As pessoas não vão mais viver em pecado, né? Vai ser uma restauração do ser humano, né? Que habitar nessa época aí que ele fala. Os que estiverem em Sião, os que estiverem em Jerusalém, aqueles que Deus levar consigo, né, no arrebatamento, um povo que vai ser santificado. Então, esse povo vai tornar o Monte Santo, vai tirar todo o pecado deste lugar, né? O que a Michelle falou aí? A tela está aparecendo cortada para mim, não dá para ver a escrita até o final da linha. Não, mas deixa eu ver aqui se... Não é o pauzinho aí? Eu acho que não vai ter um texto aqui. Dá para ver esse aqui, Michelle, ó, escrito Sidom aqui no final? Porque eu acho que não vai ter um texto que vai cortar até o final ali. É pouco mesmo, escrevo pouco por slide já para não dar esse problema. Não tá aparecendo um suporte. Bom, se depois vocês não conseguirem ver alguma coisa, vocês me falam. Continuando aqui a linha de raciocínio. Então Isaías fala isso, né? Que haverá esse renovo, essa restauração. E aí depois ele fala sobre a herança lá no 14, 1 e 2. Ó. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros, aí falando de quem? O povo de Deus. Os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá estes povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Então, vamos falar assim, o jogo vai virar, né? Vai mudar. Aí também tem um texto em Isaías aí, deixa aberto já também. Isaías 34, 5, depois do 7 até o 15. Deixa aberto aqui. Versículo 18. Amém. Paz, Bruno, que acabou de chegar. Versículo 18. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e consumirão, e a ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Vamos ver lá então, Isaías 34, 5, 7 até o 15, e depois do 7 até o 15. 34, 5 diz assim: Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo desce sobre Edom, e sobre o povo destinarei para a destruição. Deu certo? Isso. E os unicórnios descerão como eles um bezerro, os bezerros como touros, e a terra beberá o sangue até se fartar, e os seus pés pó de gordura se encherão. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó se enxofre, e a sua terra em pés ardente. É piche, né? Pis ardente. É piche que tá aí? Pis ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o corujão os possuirão, e os búfalos e os cervos habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel, e o confusão se nivelará a vaidade. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinho, ortigas e cardos.
e cardos nas suas Fortaleza. fortalezas serão como habitação de dragões e selá para os filhos dos avestruzes. Sela, né? As feras do deserto... Sala. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali se aninhará o merol e porá os seus ovos, tirará os seus Cadê o óculos seu? pentões e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Olha, tudo que nós lemos aqui fala sobre a destruição da terra, do povo, de tudo, né, de Edom. Eu não vou nem estar explicando aqui os versículos aqui, porque eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas o que ele está falando aqui é que vai ser destruído totalmente a terra de Edom, né? Isaías ele profetiza aqui, dando detalhes inteiro do que vai acontecer, de tudo que vai acontecer aqui. O irmão Toninho não tá vendo nada? Oh, meu Deus do céu, mas como é que faz? Ai. Vamos continuar aqui. 19 e 20. Bom, então, versículo 19. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Eles, ou melhor, o meu povo de Israel. Aqui ele fala Neguebe, que vai possuir o monte de Esaú. Então as fronteiras do reino davídico, davídico está errado, do reino davídico incluirão o território ocupado então pelos edomitas ao sul, a planície dos filisteus, que é Gate, Ecrom, Asdote, Asquelon e Gaza, né, que é ao sul da terra, vai ser possuída, porque ainda não é totalmente de Israel, vamos dizer assim. Eles ficam brigando lá o tempo inteiro, e tem outras partes que não é de Israel. O território de Efraim, que aí já é ao norte de Israel, Samaria, Gileade e além do Jordão, e o território ao norte até Serepta, entre Tiro e Sidom. Tudo isso aí é terra de Israel. Então o certo é você ver no mapa para você ver certinho o que eu estou falando. Eu não sei se eu tenho um mapa aqui. Serepta, acho que já indo para a Síria, né? Então já é fora de Israel, já não é de Israel ainda, né? Vamos dizer assim. Mas isso aqui tudo era promessa de Deus para o povo de Israel. Então eles vão possuir toda essa terra ainda que não fazem parte da terra deles. Ali, ó, Sarepta, Tiro, Sidom, não era do povo de Israel. Não é. É que eu não sei onde que tem um mapa aqui para eu mostrar, mas Samaria, qualquer hora eu pego um mapa aqui. Gileade até o Jordão é. Gaza também é, que nós passamos lá. Gaza e não é, né? Gaza é uma briga constante ali. Então, mas é dentro do território de Israel. É dentro, mas eles ficam brigando com o povo. Os árabes, né? Vamos assim. Aí depois, Sefarade, no finalzinho do versículo 20. Sefarade não é mencionada em outro lugar da Bíblia, só aqui. E continua sem identificação. Aí alguns dizem que é a terra de Sardes, na Ásia Menor. Mas Obadias está se referindo-se a um grupo específico de judeus exilados. É um povo judeu que está exilado da sua terra e que vai ser também unido. E versículo 21, para a gente estar terminando hoje, né? Os libertadores. Então ele fala aqui no versículo 20: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então lembrando aqui que aqui ele fala tanto do tempo vindouro quanto do julgamento da tribo de Esaú. O povo de Esaú, eu não comentei no versículo 18 ali, mas hoje em dia, depois que houve todo esse julgamento de Deus sobre a terra de Esaú, né, sobre os edomitas, não existe hoje a nação de Esaú mais. Não existe
ninguém da tribo de Edom mais, do povo de Edom mais. Acabou tudo isso aí. Deus realmente, literalmente, acabou com todos. Então hoje você não vai encontrar no mundo inteiro um edomita mais. Porque essa linhagem, Deus deu cabo a esse povo aí. Isso aí é registro que eu estou falando, entendeu? Então, o mais provável quando ele fala salvadores ou libertadores aqui, é que sejam juízes que ajudarão a governar durante o reino milenar. Então, Deus ele tem umas pessoas separadas para isso. É como ele fala lá como Jesus fala para os seus discípulos, que eles assentarão sobre 12 tronos, eles julgarão os povos, né? E até anjos serão julgados. Porque Deus tem separado homens para fazer isso aí na época do reino milenar. Então, aqui hoje a gente encerra o conteúdo de Obadias. Eu estou procurando fazer estudos breves, não fazer nada muito longo para não ficar cansativo, não ficar o tempo inteiro olhando aí para a tela do celular, do computador, que é cansativo estudar assim, né? Mas dá para você gravar bem na memória aquilo que eu estou passando. Então, o próximo livro que nós vamos estudar aqui, só vou confirmar, mas é Joel. Deixa eu só ver aqui isso. É Joel. Então, nós estudamos Oséias. Joel é depois de Oséias. É um livro pequeno, não tão pequeno quanto Obadias, mas ele tem só 3 capítulos também. Também vai falar um pouco, nós vamos ver um pouco de Edom aqui, né? É um profeta um pouco mais conhecido, já não é que nem Obadias, que não tem registro de nada, assim, é muito difícil você saber a história de Obadias ao certo. Mas são profetas canônicos, né? Isso aí vamos falar assim, é fato verídico, não é conversa fiada. Meus amados, Deus abençoe a vida de cada um. Um ótimo domingo para vocês. Eu vou estar passando aqui o pastor, ele está orando e encerrando. E que possamos ser abençoados por Deus por essa palavra bendita. Quero só alertar alguns irmãos sobre alguns filmes, né, que passam aí na televisão. E você que está em casa agora assiste muito. E como a gente também às vezes assiste, né? Eu estou trabalhando, mas tem muitos que ficam o dia todo em casa. Então, aquele filme de Noé, aquilo lá é uma blasfêmia, viu, irmão? Não, é um absurdo.